Para os que não me conhecem, meu nome é Douglas e eu vim novamente dar uma mensagem. Esse ano eu dei uma mensagem logo no começo do ano e essa é a segunda mensagem que eu venho falar aqui. E não sei se foi Deus ou se foi a minha cabeça. Eu sei que vocês vão escutar falar sobre a mulher samaritana novamente. Eu sei que teve um irmão que deu uma mensagem sobre a mulher samaritana. Quando eu recebi o texto que PC me mandou, não sei por que ficou na minha cabeça a mulher samaritana. Eu comecei a estudar a mulher samaritana para poder vir falar um pouco mais hoje para vocês. Então, se foi da vontade de Deus ou não, hoje falaremos um pouco mais sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Encontro esse, irmãos, que se a gente passasse 2 ou 3 meses, todos os domingos falando, a gente teria tema para se falar todos os domingos, certo? Então, como Kaique leu, a gente vai um pouco mais além para não ficar o tempo de leitura muito longo, mas eu quero falar sobre 2 aspectos nesse encontro. O primeiro aspecto é o aspecto da visão de Jesus no encontro, e o segundo aspecto é o que isso causou na mulher samaritana. Primeiro falando sobre o local. Local fisicamente, eles estavam... O texto diz que ele deveria, né? Era ali devido, ele queria passar por ali, no poço de Jacó. E era meio-dia. Meio-dia no poço de Jacó, perto de uma cidade samaritana. E uma coisa interessante sobre Jesus é que não existe hora nem lugar. Para se falar da palavra de Deus, não existe hora nem lugar. Meio-dia no sertão do Cariri. Quem conhece o sertão do Cariri? Já passaram por Patos, na Paraíba, de meio-dia? Pelo amor do Pai Eterno. Se ali não era mais quente do que lá no Poço de Jacó, não sei. Sei que ali é quente. Irmãos, não existe hora nem lugar para um homem destinado a compartilhar a palavra de Deus. E ali estava Jesus, que era o principal interessado a compartilhar a palavra do seu Pai. Jesus era tão especial em fazer isso, que até no momento da sua morte, quando o ladrão olhou assim de lado, ele disse, evangelho nele. O caba estava do lado. Ele queria realmente falar para os dois, né? Só que quem aceitou foi um. Quem pôde alcançar, quem pôde ter o prazer de absolver foi um. Mas ele queria ter falado e até falou para os dois. Um que não quis. Não existe sol de meio-dia num poço, no momento onde ninguém iria pegar água. Fazendo uma pesquisa sobre os encontros de Jesus, existem 5 encontros onde Jesus teve sozinho com alguém. O livro de João relata os 5. O primeiro foi com Nicodemos, o segundo foi com a mulher samaritana, o terceiro foi com a mulher adúltera, o quarto foi com o cego de nascença e o quinto encontro foi com Pilatos. Nesse encontro da mulher samaritana, para mim é o mais especial, porque é onde Jesus fala explicitamente para todo mundo como se evangelizar alguém que você não conhece. A segunda coisa que o texto me diz é que não existe acepção de pessoas para Jesus. E não deve existir acepção de pessoas para nós. Era uma mulher samaritana, era uma mulher primeiro. Ele quebrou a primeira barreira, era uma mulher. A segunda era uma mulher samaritana. A terceira barreira era estarem sós. Hoje em dia, não tanta coisa, mas naquele tempo, uma mulher samaritana só, não iria haver diálogo. Não iria haver conversa, não iria haver troca nem de olhares sequer.
mas Jesus, ele preza por todos. Eu já escutei alguém dizer, uma vez, estava no encontro com alguns irmãos e numa conversa, um irmão disse assim, tá vendo aquele tipo de pessoa que está vindo para a igreja? Aí na hora que tipo de pessoa está vindo para a igreja? Não, aquele tipo de pessoa não serve para a igreja não. Na hora deu vontade de dizer assim, então a igreja só serve para você, vossa senhoria, só serve para a vossa santeza, mas eu segurei porque eu queria ganhar o irmão mais na frente e ainda estou trabalhando isso com esse irmão em particular, mas quantas vezes a gente deixou de pregar a palavra para alguém porque talvez a gente pensou que não serviria para aquela pessoa. Não sei se isso aconteceu na vida de vocês, mas isso já aconteceu na minha vida. Eu já pensei, será que o evangelho realmente é para essa pessoa? E me arrependi. Graças a Deus. Eu era jovem, estava no último ano da escola e depois acabei tentando falar um pouco mais do evangelho para esse meu amigo Júnior, mas não deu. Ele era muito católico, ele era católico ferrenho. Mas mais adiante eu quero falar, isso aqui só foi introdução, gente. Eu quero falar sobre o quão Jesus usou de estratégia para poder falar do evangelho para a mulher samaritana. Primeiro ele chega e desperta a simpatia. Tá ele parado num poço e uma mulher chega ao meio-dia, horário não comum de pessoas irem pegar água no poço. As pessoas pegariam mais cedo ou mais tarde, quando fosse mais tranquila a temperatura. Naquele horário ela estava indo porque ela não queria ser vista por ninguém lá. Ou não queriam acompanhar ela pela manhã ou pela tarde. E a gente conhece o texto e a gente sabe por quê mais na frente. Mas Jesus levemente falou com ela. Jesus primeiro, ele desperta a simpatia. Por acaso você não poderia me dar um pouco de água? Jesus, a água da vida. O Senhor dos exércitos, o dono dos céus e da terra. Não sei vocês, eu já ouvi alguém evangelizar da seguinte forma. Chega na pessoa, você sabe que você é terra e quando você morrer você vai para o inferno? Eu já escutei. Se tiver alguém aqui que faz isso, por favor, me perdoe, mas você está fazendo errado. Primeiro contato de uma pessoa com outra pessoa foi falar sobre inferno. Foi falar sobre terra. Foi falar sobre pecado. Não teve um mínimo de empatia, um mínimo de simpatia, empatia até com o animal, né? Não teve um mínimo de simpatia para começar um diálogo, começar uma conversa, perguntar se a pessoa estava bem, se estava tudo bem na família dela, se ela já tinha almoçado, se tudo estava certinho. Primeira coisa que Jesus fez foi despertar a simpatia. E ela chega e é uma das únicas pessoas que, num diálogo com Jesus, faz o que Jesus fazia com as pessoas. Lança perguntas. Já percebeu? A mulher samaritana, ela lança perguntas a Jesus. E eu creio que para Jesus, isso foi inédito. Alguém fazendo o que eu faço comigo. Ela tinha um mínimo de noção. E a gente vai ver um pouco mais na frente. A segunda coisa que Jesus desperta nessa mulher é a necessidade. Vamos ler o versículo 10, João 4, do 10 ao 15. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com quem tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço
do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Na conversa, o que parece, o que aparenta, é que ela estava brincando com ele. Oxente, o senhor disse que tem uma água para me dar, mas o senhor não tem nem a caneca, né? Como se fala no interior. Tem nem a caneca para jogar, não tem nem a lata, né? A lata para jogar, para poder puxar água. Como é que o senhor vai tirar água? E mais? Será que o senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço e bebeu junto com sua família e seu gado? Para os samaritanos, ter o poço de Jacó geograficamente perto deles era uma honra. Tanto é que lá perto, bem perto, e a gente vai ver mais na frente, quando ela fala do monte, ela meio que aponta, por quê? O monte estava mais ou menos na distância como daqui no aeroporto. Eu vi no mapa e dá em torno de 17 minutos de carro. Então, é perto. Então ela chega a brincar e a conversar e a perguntar novamente a Jesus: será que o senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço e bebeu junto com seus filhos e seu gado? E Jesus jogou para ela o quê? Eu vou lhe dar algo. Não, 15. Jesus despertou a necessidade. Eu tenho algo para te dar que é maior, que é melhor, que é além do físico. Outra coisa que Jesus despertou foi a consciência do pecado mais na frente. Versículo 16. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. A terceira coisa que Jesus desperta na pessoa é a consciência do pecado. Não tem como acessarmos a graça de Deus, não tem como acessar a água viva, não tem como acessar o dom do Senhor sem saber e confessar: eu sou um pecador. Eu necessito da glória e da graça de Deus. Ele desperta a simpatia, ele desperta a necessidade de algo, ele desperta a consciência do pecado. E mais à frente ele desperta a fé verdadeira. O interessante é que nesse despertar do pecado, ele consegue achar na vida dela algo que ela conhecia. Nós também conseguimos despertar a necessidade e a consciência, a necessidade de Deus e a consciência do pecado em qualquer pessoa. Porque todos nós pecamos. Todos nós nos afastamos da graça de Deus. Todos nós precisamos de um Senhor Salvador para poder nos conectar novamente com o nosso Deus. A primeira coisa é, falando sobre evangelismo, seja leve, seja simpático. A segunda coisa é, tem algo a oferecer. E nós temos algo a oferecer. Amém? A terceira coisa é, saiba tocar na ferida do jeito certo. Imagina se a mulher chegasse logo no começo falando com ele, ele dissesse: peraí, que tu já tivesse 5 maridos e o homem que tu tá agora com ele não é teu marido. Essa mulher ia sumir, não ia não, Alexandre? Saber tocar
onde dói no outro é entender que já doeu muito em mim. Hoje em dia não dói. Hoje em dia o Senhor vive em nós e nós estamos cada vez mais indo em encontro à eternidade. Despertar a consciência do pecado é vital, mas é o ponto mais sensível a se conversar com qualquer pessoa. Mas Jesus dando aula, a gente pega, vai devagar. A terceira coisa é despertar a fé verdadeira. Vamos continuando. 19. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Provavelmente ela apontou o monte perto. E vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora. 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: eu sou eu, o que está falando contigo. Vamos dar uma paradinha. Jesus, nesse momento, ele desperta o começo de uma fonte no coração daquela mulher. Jesus, ele foi simpático. Jesus, ele mostrou que ela tinha uma necessidade, seja ela física ou espiritual. Jesus foi sutil ao falar do pecado dela. Jesus, ele despertou uma verdade e o acesso a essa verdade fez com que ela acessasse a água viva. Naquele momento em que Jesus estava dizendo a ela: sou eu sou esse Messias que você está falando. A mulher entendia do que ela estava falando. Os discípulos chegaram. 27. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com a mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: o que queres ou por que falas com ela? Então, 28. A mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ao encontro deles. Eu não sei você. Eu estou falando de mim. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar Jesus em carne e osso, eu não sairia de perto dele. Eu não arredava o pé de perto dele. Eu amarrava uma corda em mim, Alexandre, e amarrava uma corda nele. Sabe por quê? Porque eu estaria pensando egoístamente. E lendo esse texto, eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei, caramba, como é que uma mulher tem um encontro desse com Jesus? E ela larga lá o pote dela, ela para de fazer o que ela está fazendo e foi automaticamente proclamar. Foi automaticamente dizer, foi automaticamente evangelizar. A palavra proclamar é o evangelizar, é levar os outros ao evangelho. Essa mulher, ela além de beber da água viva, ela se tornou uma fonte de água viva. Mais na frente, o texto fala sobre as pessoas
que chegaram para encontrar com Jesus, as pessoas que chegaram para poder absorver de Jesus, e Jesus não queria comer, porque Jesus disse: a minha vontade de comer, a minha fome é de fazer a vontade do meu Pai. Vejam, o plantio está aí. Vejam, está crescendo, ó. O plantio está crescendo. Vocês já colheram milho no interior? Você vê os cabelinhos já saindo do milho, para quebrar milho. Os cabelinhos saindo do milho, ele dizendo assim, ó, vejam, já está aí. E foi uma semente. Uma semente que deu a 100... Bom, primeiro é a 10, né? Por favor. A 10, 30, 50, 100, 1000. Imaginem uma mulher que foi acessada, que foi mudada, que foi encontrada pelo Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ela recebeu o que nós temos. Você tem o Evangelho na sua vida? Você tem a palavra do Senhor na sua vida? Uma mulher mudou uma cidade. Uma mulher mudou uma cidade. E às vezes, e eu falo por mim, eu não consigo mudar 15 pessoas do meu trabalho. É difícil falar para 15 pessoas do meu trabalho. Uma mulher mudou uma cidade e muitas vezes eu não consigo falar para o meu irmão de sangue. Uma mulher mudou uma cidade. O encontro de Jesus com a mulher mudou uma cidade. O texto fala mais na frente que as pessoas diziam: a gente acreditou nele por causa de você, mas agora não. Agora a gente acredita nele porque a gente viu diretamente da fonte. Irmãos, é um desafio. É um desafio primeiro para mim. O quanto o evangelho em mim consegue mudar as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, na minha casa, com os meus familiares, com os meus amigos, pensando que, do mesmo jeito que aquela mulher encontrou Jesus naquele poço ao meio-dia, eu encontro Jesus e tenho acesso a Jesus diretamente em minha vida. Jesus disse um pouquinho mais na frente: o campo está aí. A seara está para ser feita. E a gente precisa trabalhar. A gente precisa honrar a Deus com o nosso trabalho. Irmãos, que os encontros que temos com o Senhor todos os dias venham nos animar, venham nos dar força para poder ser simpático, para poder causar a dúvida na pessoa, para poder ser leve ao falar de pecado, para poder mostrar fé e para poder transmitir às pessoas no mundo afora o quanto Cristo nos mudou e o quanto Ele quer mudar as pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana tranquila. Eu não sei se ora no final, quem dá a mensagem, desculpa. Oremos. Pai, Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor veio ao nosso encontro, Pai. O Senhor nos encontrou e o Senhor nos deu um propósito. Deus, que esse propósito venha gritar em nossos ouvidos todos os dias. Que esse propósito venha nos inquietar em cada café da manhã. Que esse propósito venha nos dar formigamento nos pés em cada caminhada para o trabalho, para a faculdade, para qualquer fazer. Que nós, ó Pai, venhamos ser incomodados pelo Espírito para poder compartilhar a Tua palavra. Pai, como é maravilhoso poder, com os irmãos, escutar um pouco mais sobre o encontro. E para quem ainda não teve esse encontro, para quem ainda não teve acesso diretamente, ó Deus, vem encontrar essas pessoas, vem, ó Pai, se fazer presente, vem mudar
drasticamente a vida da pessoa para que ela possa fazer parte de algo eterno. Pai amado, quero te agradecer e te pedir que o Senhor nos abençoe nessa semana e nos abençoe nesse resto de noite. Leva-nos em segurança para os nossos lares e nos dá, ó Pai, cada vez mais a certeza de estarmos fazendo tudo em nossas vidas para a tua honra e glória. Em nome do teu filho amado que te oramos, hoje e sempre. Amém.